Glória a Deus, bom dia, amadas. Vamos iniciar em nome do Senhor Jesus. As que vão chegando aí já vão ouvindo. É uma manhã poderosa, que eu tenho certeza que o Senhor ele vai falar ao meio do teu coração. Sejam bem-vindas a mais uma live do nosso devocional, em que o Senhor tem trabalhado tanto nas nossas vidas, o Senhor tem falado conosco de uma maneira poderosa a cada manhã. E nessa manhã não será diferente. O Espírito Santo de Deus, nessa manhã, ele tem uma palavra ao meu e o teu coração. E eu tenho certeza que nessa manhã o Senhor, ele vai responder o teu coração, ele vai aquietar a tua alma. Em nome do Senhor Jesus, ele vai confirmar, ele vai trazer direcionamento. Em nome do Senhor Jesus, amém? Nessa manhã vocês possam, em nome de Jesus, receber a presença do Senhor sobre a vida de vocês. Irmãs, quero pedir que as irmãs deixem o microfone desligado para que nós possamos ouvir a live, amém? Você que está com o microfone desligado, desligue o microfone em nome do Senhor Jesus. Já quero louvar a Deus pela vida da pastora Nayara, que vai trazer a palavra do Senhor nessa manhã, já está aqui conosco, em uma outra geografia, mas está aqui. Que o Senhor possa abençoar a vida dela nessa manhã. Eu tenho certeza que o Senhor já falou o coração dela. E o Senhor falará conosco em nome do Senhor Jesus. Irmãs, vamos orar? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Levantei com desejo de oração, de clamor em nome do Senhor Jesus. É tempo de clamor. É tempo de nós derramarmos a nossa vida diante do Senhor. É tempo de nós convidarmos o Espírito Santo para o nosso lugar secreto. É tempo de derramarmos a nossa alma em nome do Senhor Jesus. Eu quero te convidar nesse momento. Você que pode, eu sei que muitas estão trabalhando, mas você que pode aí, em nome de Jesus, clamar juntamente conosco, interceder, porque, irmãs, há poder na oração e há poder na intercessão. Intercessão é cobrir a vida do outro. E nessa manhã, em nome de Jesus, nós estamos aqui como mulheres posicionadas na oração, posicionadas na intercessão. Existem mulheres que precisam desse cobrir. Talvez nessa manhã você esteja vivendo o teu dia mal. Talvez nessa manhã você esteja vivendo um levante, uma ação do inimigo sobre a tua casa, a tua vida. E quando nós nos unimos, irmãs, para estendermos a nossa mão, o nosso clamor, unimos o nosso clamor para clamar pela vida da nossa irmã, nós estamos cobrindo a vida dela em oração. E nessa manhã, em nome de Jesus, vamos unir a nossa fé, vamos unir o nosso clamor. Onde eu e você não podemos ir, a nossa oração, ela vai. E a oração, ela tem poder de entrar no mundo espiritual. A nossa oração tem poder, aleluia, de quebrar prisões, de quebrar cadeias. Pedro estava preso e a igreja estava orando, intercedendo pela vida de Pedro. Eu não sei, minha irmã, nessa manhã, qual o nível da batalha que você está vivendo. Eu não sei qual o nível da guerra que você está vivendo, mas em nome do Senhor Jesus, eu creio que nós vamos unir o nosso clamor nesse momento, nós vamos clamar, e a presença do Senhor vai encontrar a sua vida onde você estiver, e o Senhor vai renovar as tuas forças, o Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai dar graça ao teu coração, o Senhor, em nome do Senhor Jesus, vai te fortalecer, para que a tua fé não desfaleça no tempo da guerra. Aleluia. É tempo de batalha, irmãs. Nós somos chamadas à guerra e há uma batalha invisível acontecendo. A Bíblia vai dizer que enquanto Daniel está orando, aleluias, Daniel está posicionado na oração e no jejum, há uma guerra no mundo espiritual. A Bíblia vai dizer que Esther, ela se posiciona quando o decreto de Mardoqueu contra Mardoqueu e o povo judeu se levanta. Há um Amã, aleluia, uma Amalequita se levantando para exterminar a vida dos judeus, mas Esther se coloca no lugar da oração. Amadas, existe um lugar, aleluias, existe um lugar de governo, existe um lugar
Oh, aleluia, onde o Senhor, Ele nos cobre. Existe um lugar onde nós lutamos as nossas batalhas, e esse lugar é o lugar da oração, é o lugar do jejum, é o lugar do altar, é o lugar do arrependimento, é o lugar da humilhação, é o lugar da rendição, em nome do Senhor Jesus. Como Esther, vamos nos posicionar no dia mau. Como Esther, vamos nos colocar nos lugares de governo espiritual, aleluias. Eu sinto a presença do Senhor nessa manhã, para dizer para você, em nome do Senhor Jesus, eu não sei qual é o decreto, eu não sei qual é a ação do maligno, eu não sei o que se levantou, aleluias, arabadarás, aramandaravassou, mas quando nós nos unimos num só propósito, num só espírito, quando nós clamamos ao Senhor, Ele vem, aleluia, Ele atende ao meu e o teu clamor, e nessa manhã eu sei, arabadácia, que não vai prevalecer nenhum principado, nenhuma potestade, irmãs, porque o Senhor é Deus que está reinando, aleluias, está sentado à direita do Pai. E nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, Ele está julgando a minha e a tua causa. Aí aonde você estiver, vamos clamar. Oh, Rabadaia, Shoriamandarás, Iderabadaras, Anaio, Orebarassou, Senhor, o que vai sair de nós é clamor, Senhor. Orabadai, é adoração. Quando o inimigo quer nos ver, Senhor, murmurando, nós vamos clamar, clamar, e eu sei que o Senhor vai nos ouvir, Senhor. A nossa arma é a oração, é a mesma, é a antiga, é aquela que não falha, Senhor. Nós vamos nos posicionar no lugar da oração nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Aonde a minha irmã estiver, Senhor, que ela receba fortalecimento agora, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que é uma guerra, Senhor, eu sei que é uma batalha no mundo espiritual. O inimigo tentando trazer desânimo. Tem mulheres, Senhor, debaixo de opressão, de desânimo. Tem mulheres, ó Pai, nessa manhã, debaixo de guerras de enfermidade. Tem mulheres debaixo de guerras, Senhor, de contendas. Oriabaravácia. Mas nesse momento nós vamos unir o nosso clamor, Pai. Oriabaravachou. E nós vamos gritar para o céu. Orabaio. O clamor é grito de socorro. E nós vamos clamar, Senhor, em nome de Jesus. Preparei o teu coração. Pastora Alessandra, minha amiga, em nome de Jesus, levanta esse clamor. Nós vamos estar aqui juntamente com você, clamando ao Senhor, porque eu sei que é uma batalha, minha amiga. Urabadaravassou, o inimigo tentando entristecer, desanimar. Oh, aleluia, roubar a fé, desfalecer a fé. Tem mulheres dizendo: eu não estou vendo nada, sentindo um peso, uma batalha, mas nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no sangue, em nome de Jesus. Senhor, nos unimos, Pai, neste momento, Pai, neste momento de clamor. Pedimos a Ti, Senhor, para que o Teu Espírito Santo venha tomar a direção deste trabalho e desta live. Entregamos, Senhor Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos. Pedimos, Pai, para que em nome de Jesus, que a Tua boa e perfeita vontade venha se manifestar em nossas vidas neste momento, Pai. Senhor, nós estamos, Senhor Deus, unidas por um aparelho de celular, Senhor. Mas cremos, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo, Ele está no controle de todas as coisas. Cremos, Senhor Deus, que a Tua vontade será realizada aqui neste lugar. E pedimos a Ti, Senhor, que aonde houver, Senhor, aonde houver, Pai, aonde houver uma irmã que está desmotivada, que está desanimada, que está, Senhor Deus, preocupada, inquieta, ansiosa, Deus, que em nome de Jesus o Senhor vá de encontro agora com a vida dessa amada.
O Senhor venha fortalecer ela, Senhor Deus, fortaleça ela, Pai, em nome de Jesus, que o teu fortalecimento espiritual vem sobre ela nesta manhã. Que em nome de Jesus, tudo aquilo que o adversário tem tentado fazer para nos desanimar, para, Senhor, fazer recuarmos, voltar para trás, que em nome de Jesus, que não venha permanecer, que não venha, Senhor Deus, em nome de Jesus, continuar, Pai. Nós oramos para que o teu Espírito Santo venha fortalecer cada vez mais. Pedimos, Senhor, pela nossa família, pelos nossos casamentos. Que em nome de Jesus o Senhor venha, Senhor Deus, direcionando, Pai. Que o Senhor venha, papai querido, trazendo união, trazendo companheirismo, trazendo amor, trazendo paciência. Ah, Senhor, muitas vezes nos preocupamos pelo dia da manhã. Nos preocupamos, Senhor Deus, com os afazeres domésticos, com os trabalhos externos, com a educação dos filhos, Pai. Em sermos boas esposas. Pedimos para que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor Deus, para fazer da melhor forma. Que o Senhor venha nos ensinar e nos conduzir a este caminho, Senhor, o caminho da maternidade, o caminho, Senhor Deus, do matrimônio. Senhor, pedimos que se houver, Senhor Deus, alguma desavenças, alguma falta de alinhamento, alguma falta de companheirismo, Pai, que em nome de Jesus que o Senhor venha jogar por terra nesta manhã. Ah, Senhor, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, na tua palavra e nós estamos inseridas nela, Senhor, nesta manhã. Que o teu Espírito Santo venha usar a vida, Senhor, da pastora Nayara, que já está aqui na live. Eu tenho certeza que o Senhor já revelou o coração dela, Senhor, a tua palavra. O Senhor já deu, Senhor, um direcionamento, um caminho dentro dessa palavra a qual nós estamos inseridas nesse tempo, Senhor. Uma jornada que fala de mesa. Mesa fala-se sobre comunhão, fala-se sobre alinhamento, sobre amizade. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que nesta manhã, Senhor, a nossa mesa ela possa ser esticada. Que nesta manhã, Senhor, nós possamos assentar à mesa, Senhor, e aprender mais de Ti. Que a Tua palavra, Senhor Deus, venha abrir o nosso entendimento nesta manhã. Que em nome de Jesus, que através da tua palavra nós possamos ser direcionadas, alinhadas, que nós possamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, ter, Senhor, um destino, Pai. Ah, Senhor, não só para nós, mas para a nossa casa, para a nossa família. Visita a vida dos nossos filhos, Deus. Ah, Senhor, é um tempo difícil, é um tempo de batalha, é um tempo de guerra, aonde, Senhor, existem, papai querido, muitos motivos, existem, Senhor Deus, muitas influências para tirar os nossos filhos do caminho, para tirar os nossos filhos da palavra. E nesta manhã eu peço a Ti, Senhor, para que o Senhor possa visitar a vida de cada um deles, a mente de cada um deles. Deus, não permita, Senhor, que eles venham se perder no caminho. Não permita, Senhor Deus, que eles vá, Senhor, direcionados a lugares a qual não é lugar do propósito, Senhor. As amizades a qual eles têm, as mesas a qual eles têm sentado. Não permita que eles venham se perder nessas mesas, Pai, em nome de Jesus. Eu oro agora pelas nossas crianças, pelos nossos jovens. Ah, Senhor, eu oro, o Senhor vai iniciar as aulas, Pai, eu peço a Ti por todas as escolas. Nós levantamos um clamor em prol, Senhor Deus, dos alunos, das escolas, dos professores, dos diretores, Pai, em nome de Jesus. Cobrimos eles agora com as nossas orações, com as nossas intercessões. E pedimos a Ti para que, em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor levante missionários, levante as pessoas para fazer a obra, Senhor Deus, nestes lugares, em nome de Jesus. Ó Deus, visita as nossas vidas esta manhã, que possamos ouvir a Tua palavra, que a Tua palavra possa trazer, Senhor, ânimo, vigor, Senhor, possa trazer, Senhor Deus, vida nesta manhã, como diz a Tua palavra. A Tua palavra é vida. A Tua palavra é verdade, a Tua palavra é caminho, Deus. Então, se nessa manhã existe alguém que está se sentindo perdida, que está se sentindo sem direcionamento, que a Tua palavra venha trazer esse direcionamento nesta manhã, em nome de Jesus.
Ó Senhor, toma minha vida nas tuas mãos, a vida da pastora Karina, o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, a cada uma dessas mulheres aqui representadas, líderes espirituais, a cada igreja, a cada ministério aqui representado nesta manhã, Senhor. Abençoe a cada departamento de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos que nós possamos estar unidas cada vez mais, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Cumprimento a todas com a paz do Senhor Jesus. Nessa manhã é um privilégio, né, estar aqui com as amadas irmãs, participando dessa mesa maravilhosa, né? Como ela falou, estou em outra geografia, mais de 1.900 km aí de São Paulo. Quando ela me lançou o convite, eu já sabia que eu já estava com essa viagem marcada. Aí eu falei, não, mas eu estava com um imenso desejo no meu coração de participar. Aí eu disse, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Aí cheguei ontem daí de São Paulo, né? Chegamos ontem à tarde e aprove o Senhor estarmos aqui, né? Louvo a Deus pela vida da missionária Karina, que me fez esse convite, grande mulher de Deus que eu tive o privilégio de conhecer, ali por intermédio da pastora Silene também, que hoje é minha pastora do coração. Não sei se ela está aí, eu acho que ela já está aí. Não dá para ver todas. Eu vi a Sheila, né? Tenho um imenso carinho também. Glórias a Deus. Mas amém. Creio que o Senhor irá falar conosco nessa manhã. Confesso que não é muito fácil, né? Cheia aqui de ministras, né? Eu sou apenas um vaso pequenininho aí na mão do Senhor Jesus. Mas amém. Vamos estar abrindo a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, né? Que foi o tema ao qual foi nos dado nessa manhã. Estava com muito medo aqui da internet, mas aí, se caso estiver falhando, as irmãs me sinalizam aí, tá bom? Deixa eu pôr. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. A presença do Senhor tem sido real aqui nesse meio. Lucas, capítulo 24, versículo 30, que diz: E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu-lhe e deu. Abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. E disse um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, o quanto nos abriria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com ele, e aos quais dizia: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e apareceu a Sião. Oh, glórias! Aleluias! Tremenda esta palavra. Confesso que há um impacto muito grande do Espírito Santo ao nós mencionarmos essa palavra, essa narrativa que está no livro de Lucas, capítulo 24, vai relatar que num domingo de ressurreição, ali iam os 2 discípulos, eles estavam indo para o povoado ali de Emaú, mas antes desse trajeto, eu quero me anteceder à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Porque quando Jesus ele entrou em Jerusalém, a expectativa era muito grande. O povo recebeu Jesus ali com muitas expectativas, o povo ovacionava, o povo estava ali clamando com grande voz e alegria, dizendo: Hosana, Hosana nas alturas. Era o povo dizendo, Hosana quer dizer no hebraico, nos salva-nos.
Era o povo recebendo Jesus com o coração cheio de expectativa, dizendo: chegou ele, o Salvador, o que irá nos salvar. Só que dentro desse percurso, dentro de toda essa vinda e essa missão e essa trajetória de Jesus, havia um grande propósito de Jesus. E quando falamos de propósito, a minha alma, ela já se inquieta, porque nós já temos o nome, nós temos o endereço de morada, mas há um propósito celestial que nos conduz em toda a nossa vida. E muitas vezes ela não vai atingir as nossas expectativas. Muitas vezes ela não vai atingir a tua expectativa, aquilo que você projetou, aquilo que você até alinhou e disse: não, Deus, eu escrevi tão certinho. Às vezes eu projetei tanto dessa forma e muitas vezes não acontecia. Talvez eu veja esse povo ovacionando Jesus com este mesmo propósito, ele é o Salvador. Só que as coisas começam a mudar agora, porque ao invés de avistarmos um Jesus glorificado, ao invés de avistarmos um Jesus cheio de império, de coroa, vamos avistar um Jesus que no meio dos seus discípulos, um vai o trair por 30 moedas. As expectativas vai ser mudada porque os próprios que estavam com ele, por missão do propósito, algumas coisas parecem estar saindo do controle, porque era Pedro que estava ali dizendo: não te negarei. É Pedro agora com medo e negando. É os discípulos agora fugindo e se escondendo. Oh, Espírito Santo. Por medo, porque agora Jesus, que estava entrando dentro de uma cidade ovacionado, é um Jesus agora pendurado na cruz do Calvário. Porque a missão que o foi dado, ele está cumprindo. Ele está lá sobre a cruz, onde havia zombadores, onde não havia palavras de massageios de ego, porque muitas vezes nos encontramos e queremos tanto beber uma água fresca, um vinho saboroso, mas o vinho de Jesus foi um vinagre que foi lhe dado. Oh, o massageio de ego era: desce daí se tu és filho. E eu imagino Jesus sobre aquela cruz, olhando para todo aquele triunfo, olhando para aqueles que estavam caminhando com eles. E mesmo assim, porque diante de um propósito, as nossas ações e as nossas palavras, elas são diferentes. Era Jesus dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Era Jesus entendendo o propósito da missão e dizer: Pai, perdoa. E muitas vezes até quem caminha ao nosso lado, às vezes até quem está ali debaixo de propósito, talvez até pessoas que estão aqui sentadas nesse mesmo objetivo da mesa, às vezes se perde em entender o propósito. Só que quando nós lemos o contexto do capítulo 24, que agora já é após a ressurreição, oh, Espírito Santo, nós encontramos agora não só aqueles que estavam com muitas expectativas, mas eu quero vir mais para próximo de nós. Eu quero apontar para os discípulos. Eu quero trazer para alguém que estava num convívio mais aconchegado, como João, que colocou a cabeça em seu colo, como Pedro, que era mais ousado e dizia: em Jesus vocês não tocam,
que se for preciso, tire a espada. Eu estou trazendo para perto, eu estou trazendo para discípulos, eu estou trazendo para irmãs, eu estou trazendo nessa manhã palavras que pessoas aqui têm convívio, que pessoas aí já sentiu a presença, porque isso aqui não é uma narrativa em vão, isso aqui não é um diálogo qualquer, isso aqui é relacionamento de mesa, e só quem tem relacionamento de mesa já sentiu a presença, independente de 1.800 km de distância, porque o Deus de perto, o Deus de longe, o Deus que fala, o Deus do oculto, do profundo, o Deus que se assenta, o Deus que se levanta, o Deus que abate, o Deus que exalta, o Deus de Todo-Poderoso está aqui conosco nesta manhã, dizendo: eu ainda permaneço no mesmo propósito. É propósito de salvação, de redenção, é propósito de livramento, de cadeias quebradas, é propósito de mesas restauradas, é propósito de casamento, é propósito de famílias edificadas, é propósito de um novo alinhamento de mulheres espiritual, porque isso aqui é um propósito de destino que vai ser acelerado através da revelação da palavra. Oh, Espírito Santo, é mesa que acelera o destino. Oh, Espírito Santo. E eu creio que todos que estão aqui já entenderam o que é um propósito. Porque entender o propósito não é na hora que está tudo fácil. Entender o propósito não é na hora que está tudo correndo, que está tudo sob controle. Entender o propósito, que é mesmo diante da cruz, que todos estão olhando e as expectativas foram embora, é ainda permanecer crendo que a caminhada e o relacionamento que teve com ele tem que permanecer. Só que a dor deles também é compreendida. Porque quando Jesus foi consumado, e entramos no capítulo 24, estão as mulheres indo no domingo ali para Jerusalém. Quando a gente fala, irmão, de Jerusalém, era algo que as festas aconteciam, que o povo ia com grande alegria. Eu vejo ali os degraus de salmos, e como eles iam com grandes cânticos, que eles diziam como salmista Davi, aleluia, ele dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oh, Espírito Santo, era com grande alegria e expectativa chegar até Jerusalém. Só que foi lá onde as expectativas não foram alcançadas. E agora 2 dos discípulos, louvado seja Deus, eles estão voltando para a cidade ou para o povoado de Emaús. E quando eles estão voltando e estão no caminho, porque tudo, irmãos, acontece no caminho, não é na parada. Não é quando você cruza os braços, em meio assim às frustrações. As coisas acontecem no caminho. Porque quando eles estão caminhando, eles estão com o mesmo assunto. Qual era o assunto? Era falando de Jesus, era falando de cruz, era falando de espinho, era falando ali da morte. Eles estavam no caminho, mesmo talvez frustrados, sem entender, talvez olhando o cenário e dizendo: não, é melhor nós voltarmos para Emaús. Mas o assunto ainda era Jesus.
E sabe o que o Espírito Santo de Deus está dizendo? Eu contemplo as tuas dores, eu contemplo as tuas lágrimas, o teu deserto, mas eu também contemplo a tua caminhada, que tu vai sem entender, tu glorifica até mesmo sem entender. Oh, Espírito Santo. Quantas vezes estamos assim, nos sentimos perdidos, as nossas expectativas indo embora, e você olha para um cenário que só é de volta, só é de caminhada. Mas nessa manhã Deus está preparando algo neste percurso. Oh, porque o nosso Deus é soberano. E Ele faz da forma que nós não entendemos. E quando eles estão ali caminhando, Jesus vai aparecer. Mas algo dentro desse contexto não vai me surpreender. É quando a narrativa vai dizer que Jesus começa a conversar com estes homens, mas eles não reconheceram Jesus. Ramante cantaribicasurabaixo. E porque isso aqui não me surpreende. Porque quando eles não reconhecem Jesus, isso não está falando do tempo de agora. Isso está falando desde lá, de quando ele estava caminhando. Porque uma vez que você conhece, você jamais perderá a identidade daquele que caminha contigo. Oh, Espírito Santo. Porque ele diz, poderás uma mãe ainda esquecer de um filho, eu jamais esquecerei de ti. Nós esquecemos a fisionomia, esquecemos o nome, esquecemos o endereço, mas o Jesus que nos alistou, o Jesus que nos chamou pelo nome, que nos deu uma verdadeira identidade, ele está dizendo, ainda perdido no meio do caminho, ainda querendo voltar, fugir da geografia dada por mim, eu ainda te conheço. E eu ainda caminho com você para te dar um direcionamento. Quando eu aceitei o Senhor, até eu entender o que era direcionamento, a gente vai passar por muitos desertos. Porque o direcionamento, aleluias, que vem dele, está baseado com o propósito que ele alinhou para mim e para você. E eu vim na viagem falando isso para o meu esposo, foram 2 dias, a gente ali de carro, e a gente conversando alguns assuntos a respeito da vida de alguém que passou pelas nossas vidas. E eu falando para ele, hoje eu tenho uma clareza tão grande daquilo que Deus, ele me forjou para que eu pudesse estar de pé alinhado ao propósito dele. Porque não adianta, muitas vezes você pode até se espelhar em alguém, mas o alinhamento que Deus quer é diferente. O posicionamento que Deus exige para você, talvez, não exija para outra pessoa. O propósito que Deus alinhou para você, talvez, é diferente da outra pessoa. E é por isso que muitas frustrações, ela começa daí. Porque eu olho para alguém de início, eu olho, louvado seja Deus, e quero me espelhar, mas muitas vezes eu me perco. Por quê? Porque eu tenho expectativa sobre a vida de alguém e eu vejo que a vida de alguém não atingiu o nível de expectativa que eu esperava. Porque a tua expectativa tem que ser em cima do propósito que Deus alinhou para você. E quando você entende isso, você entende os processos. E eu tinha dito para a pastora Silene, eu disse, filha, eu tenho passado uns processos tão grandes que eu tenho a certeza. Mas sabe o que é certeza e convicção? Que Deus, ele tem uma grande bênção para me dar. Porque isso foi vivência de caminhada e de relacionamento.
ao qual, quando a gente entende, quando a gente está alinhado a esse destino dado por ele, você sabe que você vai ter traidores no meio do caminho, que essas dores, elas não são inevitáveis. Às vezes você fala, foi porque eu confiei demais. Não, foi necessário a traição chegar. Às vezes você diz assim, Deus, talvez foi porque eu fui para lá e não era para eu ter ido. Não, ele permitiu você ir para o caminho de Emaús, porque ele poderia conversar com você lá em Jerusalém, mas ele permitiu, o caminho da volta. Foi lá no caminho de Emaús. E o caminho pode ser da decepção, mas ele está dizendo, não importa, eu estou com você no caminho. E mesmo no caminho, ele dá direcionamento. E o que eu acho lindo do direcionamento de Jesus é que o direcionamento dele é palavra, irmão. Não adianta ir para outra coisa, não. Não adianta se frustrar porque é de uma revelação que não se cumpriu. Não adianta se frustrar porque é de algo que não aconteceu. Relacionamento é palavra. E palavra é clareza da voz do Espírito Santo. Aramanteca, suribicanto. Relacionamento é palavra vinda dele do altos céus, te dando clareza e direcionamento. Aleluia. É por isso que muitas vezes a gente é taxado como um povo louco, um povo, às vezes, barulhento, um povo incompreendido. Oh, Espírito Santo. Porque só quem tem essa vivência desse relacionamento com ele tem atitudes diferentes, tem formas de receptivos diferentes. Só quem tem esse convívio com ele, que por muitas vezes ainda, sem entender. E a gente vai ver tantas passagens, a gente vai ver tanto encontros de Jesus, como ali em João capítulo 4, da mulher samaritana. Jesus despede ali os discípulos para ter um encontro com aquela mulher. E eu me pergunto, por que os discípulos não ficaram? Porque havia toda ali uma geografia, ali é toda uma reixa. E tem coisas que Jesus quer ser tão específico que nem discípulos vai entender. E porque você não entende que nem sempre teu parceiro vai entender, a tua melhor amiga de oração vai entender. Ele vai e tem aquele encontro exatamente com aquela mulher, mas mesmo assim ela não compreendia que água ele estava oferecendo. Aí foi quando a Bíblia vai dizer que Jesus começa a falar sobre a vida oculta daquela mulher. O que Jesus estava trazendo era a revelação da palavra. E após o entendimento daquela mulher com a revelação de Jesus, o cântaro que ela estava indo para buscar água, ela não volta mais com aquele cântaro, mas ela volta com a palavra de salvação para todo o povo. E eu sempre vou falar isso, porque o propósito de Jesus não está alinhado com o eu pessoal. O propósito de Jesus está alinhado com o todo. Jesus, quando ele nos chama, ele tem uma missão para mim e para você. Seja a tua casa, seja ministerial, seja onde quer que ele quer te levar como um porta-voz, ele tem algo alinhado. Ele tem um propósito alinhado. Então, eles estão caminhando com Jesus, mas eles não estão conhecendo. Só que a Bíblia vai dizer que mesmo sem conhecer, as palavras eram tão saborosas, as palavras eram tão tocantes na alma, que eles convidam Jesus para entrar. E quando Jesus ele entra e se assenta à mesa com eles, o Espírito Santo de Deus. O interessante é que
Ao ele sentar à mesa, não são palavras bonitas, palavras do eu, querendo declarar quem ele era. A Bíblia vai dizer que ele apenas pega o pão e reparte. E com isso aqui eu aprendo algo glorioso. Porque muitas vezes queremos trazer palavras que impressionam. Queremos ver o mover da palavra, do louvor. Queremos ver o mover de uma imposição de mãos. Queremos ver o mover com tantas formas. Oh, meu Deus! E Jesus nos ensina como a sua simplicidade cura na mesa. Jesus nos ensina e nos quebra nessa manhã para dizer que não foi grandiosas palavras, foi um assentar de mesa e um partir do pão. Trouxe relacionamento e clareza para aqueles que estavam ali. Porque a Bíblia vai dizer que os seus olhos estavam fechados no meio do caminho. E após Jesus, com a ação de partir o pão, os seus olhos foram abertos. E sabe o que é que o Espírito Santo de Deus está dizendo? Olhos abertos só é do partir do pão. E partir do pão é a revelação da minha palavra. É quando você come da minha palavra que os teus olhos são abertos. Não adianta caminhar com o teu eu, com o teu achismo, com a tua experiência. Não adianta que o caminho vai dar certo porque você tem um entendimento. Não. Quando ele parte o pão e ele sai, todos eles vão entender que quem estava ali exatamente era Jesus. Porque os seus olhos foram abertos. Oh, irmãos, e quanto tempo nós vamos caminhar com ele, mas com olhos fechados, sem entender? Isso me faz lembrar quando ele vai lá encontrar Pedro, que está pescando. Ele está lá, eles frustrados da pesca. Jesus já está cá do outro lado, assando peixe e com pão. E ele diz: meus filhos, vocês estão com fome? Oh, Espírito Santo. Eles não enxergaram que era Jesus. Eles não conseguiam ver que era Jesus. E sabe o que eu vejo em tudo isso? Que muitas vezes a gente está guerreando de forma errada. Há uns meses atrás, o Senhor estava me dando muito essa palavra sobre abertura dos olhos espirituais. Porque às vezes a gente quer guerrear. A gente quer. Se a gente achar que não está em movimento, o negócio não está indo. A gente olha e diz: não, eu estou parada demais. A gente começa a se examinar e que isso não é errado. Tem horas que é preciso, sim, quem eu era, como eram as armas que eu usava antes, como eram as batalhas que eu vencia antes, e hoje eu estou prostrada. Às vezes é necessário, sim, examinar. Mas hoje, nessa manhã, o Senhor abre a nossa visão no mundo espiritual para entender que pode caminhar com ele, pode se assentar à mesa com ele e ainda continuar com os olhos fechados. Mas através do comer do pão, Deus nessa manhã está trazendo clareza de destino. Deus nessa manhã está mudando rota de gente aqui que eu não conheço, mas o Senhor está dizendo: eu estou mudando todo o trajeto da tua geografia. A mesa que você estava sentada, o Senhor está dizendo: eu estou te levantando hoje, colocando uma coroa de glória sobre a tua cabeça, te dando pão para você caminhar, porque você sentará em mesas que eu vou te colocar. Às vezes você olha e diz: Senhor, mas como, Senhor? Porque eu creio que já tem pessoas aqui recebendo. Aqui tem confirmação de pão nessa manhã.
Tem pessoas aqui que já ardeu no coração e que sabe que Deus tem um destino preparado. Tem pessoa que já te orou e disse: Deus, me faz levantar dessa mesa, mas eu não tenho força. O Senhor está dizendo: eu estou te dando força hoje. Ao comer desse pão, eu estou te dando força hoje para você mudar a rota. Ramantecantarabá, suribicaço. A força não vem de ti. A força vem do Senhor. E o Senhor está dizendo: eu vou te dar força para te colocar numa mesa certa, alinhado ao propósito e ao destino. Então, esses homens, eles vão entender que quem estava no caminho, engraçado que eles vão dizer assim, as palavras dele ardiam o nosso coração. E sabe o que é que o Espírito Santo de Deus está dizendo? Quantas vezes ardeu em teu coração da missão e do propósito? Quantas vezes? Quantas vezes esse chamado ardeu na tua alma? Essa missão arde no teu peito, mas você olha para os sis, para os poréns, você olha para o que não deu certo, você olha para aqueles que não te receberam com aplausos, mas a missão continua ardendo. Só que algumas coisas fogem do teu controle, mas você continua sentindo arder em seu coração a missão. Mas eu vou te dizer nesta manhã, aquilo que ele preparou, aquilo que ele determinou para a sua vida, vai muito mais além do que você imagina. Vai muito mais além do teu propósito terreno. Vai muito mais além das tuas expectativas humanas. Vai muito mais além. E nessa manhã tem mulheres aqui sentadas sobre essa mesa. Tem mulheres que já entenderam que não é sobre o pão e nem só sobre o vinho, mas é sobre o Cordeiro. Que morreu e ressuscitou. Porque enquanto aquelas mulheres estavam indo ali ao sepulcro para ver, aleluias, a pedra, hoje tem mulheres sentadas à mesa para dizer: não é mais um Jesus transfigurado, mas é um Jesus glorificado. Porque tem gente ainda que se lamenta, caminha com ele, se veste as vestes dele, mas ainda leva um memorial de um Jesus com coroa de espinho na cabeça. Ainda leva um Jesus morto na cruz. Mas nessa manhã, eu quero declarar e dizer: todo esse cenário da tua vida vai ser mudado quando você olhar que não é mais um cordeiro que estava ali na mesa, não é mais o cordeiro que está ali, louvado seja Deus, na cruz, que já foi consumado para que eu e você obtêssemos vitória. E hoje aqui estão mulheres que estão alinhadas ao destino dele. E que o Senhor, por intermédio aqui, que tema maravilhoso. Foi quando ele diz: acelerou o destino. Só tem o próximo nível quando você entende. Só tem o próximo nível quando é acelerado, quando você entende. E nessa manhã, tudo que o Espírito Santo de Deus ele quer é que você entenda. Entenda as perdas, entenda os não, entenda as frustrações, entenda os desertos. Quantas vezes o Senhor faz você lembrar nessa manhã? Quantas vezes aquilo que não deu certo e você se desesperou? E por algum momento, como ele diz na sua palavra, o que ele faz hoje nós não entendemos, nós vamos entender amanhã. E o amanhã chegou. E você disse: Deus, se não fosse isso, eu não estaria aqui. Se não fosse por intermédio disso, eu não teria vencido isso aqui. Então, tudo que o Senhor quer nesta manhã
É um relacionamento de clareza. E quando essa clareza vem, irmãos, você entra num alinhamento e no querer dele de uma forma que para muitos olha e diz é dor. Para você, você passa com um coração de comunhão, porque nenhum choro é em vão, nenhuma dor é em vão para o Senhor. E que em tudo ele está trabalhando. E eu tenho certeza que esta manhã, sobre esta mesa que o Senhor preparou para as nossas vidas, ele tem algo preparado. Ele tem uma missão para cada uma de nós de forma especial. E eu sempre falo isso, Senhor, não me deixa eu ir a lugar nenhum se não for com a tua missão. Embora o Senhor, ele me leva a alguns lugares, me faz estar em alguns convívios, e eu sempre falo isso, Senhor, não importa a rota que o Senhor, não importa o destino ao qual o Senhor fazer eu percorrer. Não importa se eu vou perder, talvez, casa, se eu vou perder casa. Talvez se eu vou perder pessoas, que embora é doloroso, mas se o teu propósito estiver alinhado ao que o Senhor quer de mim, eis-me aqui. Eis-me aqui. Porque quando a clareza ela chega sobre o destino que ele preparou para as nossas vidas, a gente passa tudo de uma forma mais tranquila. E voltando para o contexto, era 11 km para eles chegarem a Jerusalém. Eles estavam num caminho indo para Emaús, e quando a clareza chega, que era de fato um Jesus ressuscitado, a clareza vai vir de tudo aquilo que eles haviam passado. E agora eles vão voltar ao lugar do destino. E qual é o lugar do destino? É o lugar do cântico, o lugar da felicidade. É o lugar da missão cumprida. É voltar para Jerusalém. Então, embora alguns, no meio do trajeto, visão se perdeu, tudo o que havia perdido, sobre a mesa, louvado seja Deus, trouxe toda essa clareza. E agora, de fato, eles vão voltar. E aqui entra um detalhe. Porque tem gente que já tem até a clareza, mas não consegue voltar para o caminho do destino. Por quê? Porque são 11 km ao qual o discípulo está olhando. Mas quando a clareza chega, eles não vão olhar para esse trajeto, eles vão e voltam. Então, não importa. Talvez parece que está retrocedendo. Tem horas que parece que o passo está indo para trás. E eu vou te falar que, como Paulo ele fala do corredor, todo atleta, para ele dar um passo maior lá na frente, muitas vezes ele precisa dar uns passos atrás. E o apóstolo Paulo ele diz, eu não quero competir com os que correm por causa de um prêmio, mas eu quero correr, aleluia, para o alvo daquele que tem o prêmio da salvação. Então que fique aqui os prêmios da terra, que fique aqui os aplausos da terra, que fique aqui os nomes e renomes da terra, mas que o propósito é chegar lá e receber a coroa de glória. É sobre este propósito que ele alinhou a mim e a você. E se for preciso, louvado seja Deus, quebrar laços, irmãos. Se for preciso, levantar de mesas para se assentar na mesa certa, não tem problema. O único problema é se Cristo não tiver. Mas se ele alinhou o propósito com a tua vida e trouxe essa certeza, essa clareza, não tenha medo dos KMs que você vai enfrentar.
Não tenha medo da distância, louvado seja Deus. E dos obstáculos que você vai enfrentar, não tenha medo. Porque após você chegar lá, após nós chegarmos lá, teremos o galardão. E é sobre isso aqui, irmãos. Porque não adianta ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa salvação. Não adianta. E quantas vezes para a gente, até mesmo que ministra, a gente fala, Senhor, ministrei cura. E estou assim, ai, Senhor, ministrei a palavra de bênção, e eu estou assim. E um dia o Espírito Santo de Deus falava no meu coração, não fale mais isso. Porque eu já te dei a total clareza. Eu já te dei a total autoridade. Eu já te dei toda a convicção. Eu já te ensinei o caminho. Eu já te ensinei a trabalhar. Eu já te ensinei a discernir a hora de calar e a hora de falar. Eu te ensinei a guerrear, a manter cantar abaixo. Eu te ensinei a pelejar. Mas te ensinei também a silenciar e ouvir a minha voz. Eu te ensinei a comer com alegria. Eu te ensinei a passar pelos ventos fortes. Eu te ensinei a estar em mar alto sem remo. Eu te ensinei a caminhar em meio aos espinhos. Eu te ensinei para te colocar sobre uma mesa entre príncipes e princesas, porque tem algo reservado e preparado para você. E nessa manhã, eu quero encerrar esta palavra em dizer que o destino já foi preparado. E só nós que estávamos, que eram preciso, nós nos prepararmos. E nessa manhã, através da clareza da palavra, que Deus abençoe grandemente a vida da missionária Karine. Que Deus continue te usando poderosamente com esses temas extraordinários. E eu creio que isso aqui é vivência do céu. Eu creio que isso aqui é relacionamento de mesa. É o compartilhar do pão com o Espírito Santo. E eu tenho certeza que aqui sairá mulheres edificadas e mais fortes para as novas batalhas. Ah, irmãs, ela falou que é bênção e é batalha. Não, irmãos. Enquanto nós estivermos aqui alinhado ao propósito, é peleja e é batalha. Mas por que eles nos colocam na mesa e nos dá a clareza? Para que possamos vencer, mesmo com todas as dificuldades. A gente passa por elas diferentes, irmãos. A gente passa com ela com a convicção que o sabor é diferente da vitória. Então, que essa manhã eu agradeço a todas as irmãs que estão aqui também, pelo imenso carinho de algumas aqui que eu conheço, e peço, né, que continue orando pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida dos meus filhos, né, pelo meu propósito, pelo meu ministério com o Senhor Jesus, né, que esse alinhamento ele possa continuar sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Um grande abraço, um beijo, um cheiro, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que palavra, meu Deus. Estou aqui, você ministrando, o Espírito Santo falando no meu coração. Tenho certeza que as irmãs receberam também resposta de Deus. Cristo, o apontamento é para Cristo, é Ele falando no nosso coração. E enquanto você ministrava, Nayara, o Senhor vem falando muito comigo sobre esse Lucas 22, 24. Mas o versículo 30 do versículo 22, do capítulo 22, fala que o Senhor destinou o reino para eles. Assim como meu Pai me destinou um reino, eu vos destino,
para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Enquanto você ministrava, Deus falou tão forte no meu coração essa palavra, Nayara. O Senhor falando, você falando sobre a mesa, sobre esse lugar de entendimento, e o Senhor falando no meu coração. Ele está sentado na mesa com os discípulos, e ele está falando sobre uma outra mesa, a mesa do reino. O que ele tem para a nossa vida é uma mesa no reino, que já foi destinada, como meu Pai me destinou o reino, eu vos destino. E vocês se assentarão a essa mesa, julgarão, se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos. E aí o Espírito Santo falava no meu coração, enquanto a Nayara falava sobre Cristo, a cruz, essa caminhada, esse lugar, o entendimento, que por muitas vezes, irmãs, nós fugimos da mesa certa, da mesa com Cristo. Porque a mesa com Cristo, ela vai trazer revelações profundas. A mesa com Cristo, a Nayara falava aqui, a pastora Nayara, sobre a intimidade dos discípulos. Quem estava à mesa com Cristo eram os íntimos, os discípulos, aqueles que caminhavam com ele. Então o Senhor chamou para aquela mesa eles. Só que a mesa revelava a deficiência, a humanidade dos discípulos. Quando Jesus está ali lavando os pés dos discípulos, a Bíblia vai dizer que na mesa eles estão vendo quem é o maior. O coração deles está sendo exposto. A traição, o Judas está sendo exposto. E por muitas vezes, eu sei que é muito forte, amadas, o que eu vou falar, mas eu quero falar da maneira que o Senhor falou no meu coração. Quando a Nayara começou a ministrar, a minha vontade era chorar muito aqui, Nayara. A presença do Espírito Santo e o Senhor dizendo que essa mesa de intimidade, ele revela quem nós somos por dentro. Pedro não estava preparado. Judas tinha sido comprado. Será que nós estamos realmente dispostas a enxergar o que Cristo quer nos mostrar na mesa? E eu não estou falando sobre o outro, estou falando sobre nós. Será que Cristo pode revelar o que está dentro do teu coração? Como você está nessa mesa? Porque o propósito da cruz estava para acontecer e o reino estava para ser destinado. Será que nós estamos dispostos a enxergar verdadeiramente o que está em nós? Em mesa é isso, ele quer nos curar. Quando Pedro está dizendo que está pronto, ele não está. E o Senhor está ali falando para Pedro, porque Pedro negaria. Ou seja, a peneira viria, irmãos. Então a mesa com Cristo é para ele expor a nossa humanidade, expor o que habita em nós. Por quê, Karina? É para nos matar? Não. É para nos melhorar. É para que a gente possa se apossar dessa mesa do reino. Hoje nós estamos nessa mesa terrena, onde Cristo nos trata, onde Cristo revela. Por muitas vezes, quando nós lemos essa palavra, nós olhamos o Judas como a traição, mas será que o Judas não somos eu e você? Será que nós não estamos traindo a Cristo? Será que nós não somos o Pedro que ainda não fomos transformados? Que hoje eu e você possamos nos assentar a essa mesa e dizer: Cristo, eu estou aqui. Como propósito, Nayara falava muito sobre o propósito, entender o propósito. O propósito não era a honra humana, o propósito era a cruz. E nós fomos acostumados, irmãs, a um nível de muita vitória, a um nível de enxergar tanta honra. Mas esse Cristo foi um Cristo que foi entregue à cruz do Calvário. Que eu e você possamos entender que o Senhor, no nosso propósito, nós vamos passar pelo processo. E nesse processo, o Senhor perto de nós, porque só nos confronta quem está perto. Então a mesa é o lugar do confronto. Existe uma mesa de destino, que é a mesa do reino. Mas existe também a mesa
em que o Senhor vai nos confrontar, em que o Senhor vai trazer a revelação. Partir do pão é revelação do que habita no meu e no teu coração, para que haja uma transformação na minha e na tua vida. Você deixe de ser Simão para ser Pedro, se apossar da identidade do propósito que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Hoje, se você puder, irmãs, vá para a mesa do arrependimento. Eu preciso entregar. Talvez você queria que eu dissesse outra coisa, mas eu estou movida pelo Espírito Santo para dizer: vá para a mesa do arrependimento. Convide o Espírito Santo e diz: Pai, eu estou aqui. Ainda que me doa, eu preciso ouvir aquilo que o Senhor quer revelar à minha vida. Porque se Cristo passou por isso, eu e você não vamos passar. Quantas vezes nós estamos dizendo que estamos prontas para entregar a nossa vida por Cristo, mas daqui a 2 momentos nós vamos negar, porque nós vamos estar preparados para a pressão. Irmãs, nós não somos preparadas para a pressão, e a pressão ela vem, o esmagamento vem, me dá saio. O evangelho é cruz. E nessa manhã o Senhor está dizendo, como discípula íntima, Derabadai, como relacionamento íntimo na mesa, Ele está te convidando. Xarabadarabassaio, na mesa Ele ensina que nós temos que servir, que ser o menor. Aleluia, na mesa Ele nos ensina que nós temos que ter um coração humilde, que nós temos que nos entender o propósito que Ele tem para mim e para a tua vida. Show. O Senhor quer ter conversas profundas com alguém. O Senhor quer conversar profundamente com você à mesa. A mesa de destino vem. Mas antes Ele quer alinhar o teu coração. Para viver mesa de destino tem que ter coração alinhado, coração genuíno, preparado. E o Senhor está dizendo nessa manhã: eu preparei essa manhã e essa mesa com o apontamento da cruz e de Cristo, para dizer para você: eu preciso ter uma conversa profunda com você nessa mesa. Eu preciso abrir os teus olhos, Orebadai, te dar entendimento, né, que abadaravasaio, para que você se veja, para que você veja o propósito, para que você entenda aquilo que eu estou realizando na tua vida. Não é para te matar, é para te melhorar, Xeriabadaio, é para te colocar naquilo que Ele tem para mim e para a tua vida. Meu Deus, irmãs. Oh, aleluia. Recebe nessa manhã em nome do Senhor Jesus. Pastora Nayara, que Deus te abençoe, que Deus te cubra. Que palavra, meu Deus, como o Senhor tratou comigo nessa manhã através dessa palavra. Como Deus me confrontou, como Deus trabalhou na minha vida. Que Deus te abençoe, minha amada. Que Deus te cubra. Que você viva o destino, a geografia que o Senhor tem para a tua vida. Que você viva o propósito, porque eu sei que o propósito Ele já nos coloca na geografia. O propósito já nos coloca no destino. Que esse propósito que Deus tem sobre a tua vida, Ele te encontre. Ele te abrace, Ele te envolva. Que o teu coração esteja totalmente entregue ao propósito e aquilo que o Senhor quer realizar na tua vida, minha amada, em nome do Senhor Jesus. Que não falte recurso, que não falte proteção, que não falte presença, que não falte sustento sobre a tua vida, a tua casa e a tua família nessa manhã, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, pastora Nayara, e cada uma das minhas irmãs. Eu quero passar para a pastora Alessandra, fazer essa oração, encerrar a live, e meio-dia estamos orando no grupo em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada uma.
Glória a Deus. Que palavra, né? O Senhor nos enviou nesta manhã, nos chamando a atenção aí, nos alertando, né? Para o que realmente é o principal, né? E na hora que a nossa irmã estava ministrando, né, falando, o Senhor colocava exatamente isso, né, que Deus usou a pastora Karina. Ele me fez olhar para o verso 33, que diz assim: e levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Então, a mesa com Jesus traz arrependimento, né? E ela falou sobre arrependimento. Eles se arrependeram de ter permitido que a decepção, a frustração, a dor isolasse eles, né? Eles se arrependeram de ter permitido tomar um direcionamento diferente daquilo que Deus já havia falado para eles. E no momento de dor, muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas, nós tomamos caminhos errados, nós permitirmos sermos guiados pelo nosso próprio ego, nosso próprio orgulho, a nossa própria vontade. E aqui é lindo, né? Porque fala sobre uma obediência. Eles obedeceram, né? E diz que imediatamente eles voltaram para Jerusalém. Ou seja, ainda que em momentos da nossa vida nós tomamos direções erradas, fazemos coisas que fogem do propósito, porque aqui a direção era uma direção oposta ao propósito, à missão, né? O mais importante é nós nos atentarmos e voltarmos, o retorno, né? O arrependimento. Então, se você tomou alguma decisão que foi precipitada e que essa decisão ela foge do propósito, aquilo que Deus falou para você, a minha amiga Raquel, ela diz assim, né? Se você não tem nenhuma palavra, nenhum direcionamento, fique com a última. Então, o retorno não é vergonhoso. A vergonha é de nós permanecermos no erro. Então, a mesa com Jesus, ela também traz o arrependimento. É algo que me marcou muito, amém? Eu quero agradecer a pastora Nayara, né, que se dispôs, mesmo estando aí em viagem, né, em férias com a família, disse sim e se propôs estar aqui nesta manhã conosco para trazer essa palavra. Que Deus abençoe esse momento, aproveita esse momento, né? É um momento precioso. Muitas vezes nós, como líderes espirituais, nós colocamos muita obra do Senhor, né? Sobre tudo, né? E muitas vezes até mesmo sobre o momento de lazer com a nossa família. E é preciso esses momentos, é preciso termos esse momento de lazer, esse momento de comunhão com a família. Então aproveita, que Deus te abençoe aí, aproveita, né, de uma forma intensa, né? Eu falo isso, né? Aproveita de uma forma intensa e a sua família, suas filhas, né? Eu vi aí um pouquinho elas. Que Deus abençoe a viagem da família. Que Deus continue abençoando, amado, seu ministério. Saiba que tem as nossas orações aqui. E que Deus continue te usando como boca profética. Amém? Amém, amadas? Vamos orar agradecendo em nome de Jesus? Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor, por esta live. Agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra nos alerta, Pai, sobre a importância que o Senhor dá a cada um de nós, sobre como somos importantes para o reino, que o Senhor não desperdiça, Senhor Deus, nenhum talento, nenhum dom. O Senhor aproveita todo o dom, Senhor, para o reino, Pai. E nesta manhã o Senhor nos falou sobre prioridades, sobre o que é prioridades em nossas vidas, sobre aquilo que nós colocamos em primeiro lugar. E entendemos, Senhor Deus, que o Senhor tem um plano para a nossa vida, sabemos que esse plano já está determinado, mas mesmo assim, quando no meio do caminho tomamos direcionamento errado, fazemos coisas que estão fora do propósito, o Senhor mesmo assim se aproxima de nós.
O Senhor mesmo assim, Senhor, caminha conosco, Pai, para nos mostrarmos que estamos na direção errada, que estamos, Senhor Deus, seguindo por um lugar onde o Senhor não tem para nós. Que nesta manhã, Senhor, o abrir dos olhos, ele aconteça, que o nosso coração seja preparado para esse abrir dos olhos. E que em nome de Jesus, ao partir do pão, ao partilhar o pão com aqueles que estão conosco à mesa, porque quando o Senhor nos coloca na mesa, a mesa é partilhar, a mesa é estarmos em comunhão, estarmos ali, Senhor Deus, em aliança, Pai. Mesa traz aliança. E muitas vezes nos sentamos à mesa, Pai, simplesmente para discutir, para discordar, para falar. Não permita, Senhor Deus, que as nossas mesas sejam mesas de intriga, sejam mesas de confusão, seja mesa, Senhor Deus, aleluias, de dores, de tristeza, mas que as nossas mesas, elas venham nos direcionar para o propósito, que as nossas mesas venham trazer verdade, que as nossas mesas, Senhor, venham nos dar o direcionamento claro e visível. Se alguém que está aqui nessa live está sentado em mesa, e na maioria das vezes essas mesas levam simplesmente para o desentendimento, eu quero profetizar e orar nesta manhã, que todo desentendimento agora ele caia por terra, que toda confusão caia por terra, que toda falta, Senhor Deus, de entendimento, como esses homens, eles estavam sem entendimento, eles não estavam compreendendo, Senhor Deus, aquilo que foi realizado. E muitas vezes nós estamos assim, até mesmo dentro da tua igreja, na tua casa. Estamos ali, mas não estamos entendendo, Pai, a missão, não estamos discernindo o tempo, não estamos entendendo o propósito. Mas a tua palavra diz que mesmo eles estando, aleluia, em direção oposta ao propósito, mesmo estando eles se ausentando do lugar da bênção, do lugar da comunhão, do lugar da aliança, o Senhor caminha com eles. Então, Deus, eu quero convidar o Senhor nesta manhã para caminhar conosco, caminhar não só conosco, porque muitas vezes nós estamos aqui juntamente com as nossas irmãs unidas, e eu creio, Senhor Deus, que juntas somos mais fortes, estamos com os nossos ouvidos abertos, estamos com o nosso coração humilde para aprender mais de Ti e recebemos a Tua palavra. Nós estamos em uma terra fértil, onde a palavra é recebida e a palavra ela gera fruto, mas muitas vezes a palavra está sendo, Senhor Deus, inserida na vida daquele filho que está em rebeldia, na vida daquela filha que está, Senhor, fora do caminho, que está fora da Tua presença, que já não está mais em mesa de comunhão, já não está mais em comunhão com a igreja, já não participa mais de ceia. Ah, Senhor, eu quero orar agora para que esses que estão em mesas erradas, em mesas, Senhor Deus, aleluias, como diz a Tua palavra, para nós não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Muitas vezes estamos nessa roda da bebida, roda do vício, roda, Senhor Deus, aleluia, Senhor, do pecado, e não conseguimos ali, Pai, receber a Tua palavra da forma que precisamos, como esses discípulos, os olhos estão fechados para aquilo que o reino quer mostrar para eles, os ouvidos estão tampados, Pai, para ouvir a Tua palavra e ela germinar, e ela criar, e ela ter o efeito necessário, e vir ali, Senhor, uma transformação de vida. Mas aqui nós vemos, Pai, que mesmo distante do lugar da promessa, mesmo distante do processo, do propósito, o Senhor caminha com esses homens. Eles estavam tardios em entender, eles não conseguiam olhar, Senhor, eles não conseguiam ver, Pai, o que foi realizado na cruz, eles não entendiam a morte de cruz. Meu Deus, eu quero orar agora, para que se existe algum evangelho que está sendo pregado, e esse evangelho está trazendo cegueira espiritual, surdez espiritual, está trazendo, Senhor Deus, aleluia, passos errados,
caminhos errados, que em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nesta manhã vai de encontro com essas pessoas, fazendo que haja arrependimento em seu coração, e eles voltam a ter comunhão com a igreja, eles voltam a ter comunhão, aliança contigo, que a aliança que foi quebrada, aracalabassuri calabás, em nome de Jesus, seja restaurada nesta manhã, aracalabassuri cantarabás. A morte de cruz não foi em vão. O Senhor levou naquela cruz, papai querido, todas as nossas doenças, as nossas enfermidades, os nossos pecados. O Senhor trouxe liberdade, como diz Paulo. Senhor, o Senhor trouxe uma liberdade para nós. Senhor, o Senhor nos deu a oportunidade de sermos inseridos, inserido na videira, na calabassuri, calabachou e de calabás. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor é a videira. Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã que haja salvação, que haja, meu Deus, que nesta manhã que haja abrir dos olhos, não para coisas pessoais, materiais, mas para coisa do reino, que esse jovem, essa jovem que está fora da comunhão, possa ter comunhão contigo, possa voltar para Jerusalém, possa voltar para o lugar da promessa, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a vida da pastora Nayara, eu oro agora, Senhor Deus, e cubro ela e a família dela nesta viagem, a qual estão fazendo, abençoe eles neste lugar, proteja eles nesse lugar, Senhor, prepara dias de celebração, dias de alegria, dias de comunhão, Senhor, com a família, Deus, em nome de Jesus, a cada uma das mulheres deste grupo, continue nos abençoando, continue nos mantendo unidas, no único propósito, numa única missão, e se houver algo, Senhor Deus, para tirar essa aliança, que em nome de Jesus, que tem o poder de destruir, que tem o poder de alinhar, que tem o poder de trazer verdade, que tem o poder de trazer vida e vida com abundância, em nome de Jesus, vai destruindo em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor, como esses discípulos, convida ele, fica conosco. Eu convido o Senhor agora, continue conosco no resto deste dia, nos trazendo essa paz que excede todo entendimento, nos trazendo esse entendimento para o resto dos dias e para as nossas decisões. Eu quero orar por todas as mulheres, por essas mulheres que vão agora para o trabalho, que precisam tomar decisões. Deus, guia elas, direcione elas, não deixa decisões serem tomadas erradas. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por cada uma delas que fazem parte deste grupo, aquelas que têm nos ajudado, aquela que tem intercedido por esse projeto. Esse projeto não é sobre pastora Alessandra e pastora Karina, esse projeto é sobre o reino. Levanta mais mulheres, posiciona mais mulheres dentro do teu propósito, traz esse avivamento para esses lares, para essas mulheres, em nome de Jesus, da mesma forma que o Senhor fez em Atos 2, faça novamente, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, aleluias, glória a Deus, aleluias. Deus abençoe, amadas, Deus abençoe.